Pessoal, especialista, questão 86, né? Essa prova aí de código 42, questão 86 de uma prova, na última prova aí de vocês, que querem aí seguir essa maravilhosa carreira de sargento especialista da aeronáutica, não é verdade? Então vamos a ela. Em 24 de nove de 2019, Vitor Vescovo, o explorador marítimo, conseguiu, apesar da alta pressão, atingir a profundidade de 5.500 metros na fossa Molloy. Em contrapartida, devido à baixa pressão atmosférica, a uma altitude de 18 mil metros, os líquidos presentes no corpo humano entram em ebulição, mesmo estando a temperatura corporal normal, ou seja, 37 graus Celsius. Essa altitude é chamada de limite de Armstrong. Assinale a alternativa que indica corretamente a expressão da variação de pressão ΔP em função da variação de posição ΔH, tanto para altas altitudes como para grandes profundidades. E o respectivo referencial, sentido positivo indicado pela seta para a posição H. Considere que μ, a densidade, é constante dentro de um mesmo meio. G é o modo da gravidade, é sempre constante. E ΔP é sempre proporcional a ΔH. Vê. E aí ele cita vários gráficos, né? Dentre os quais a gente vai encontrar um que represente isso que ele quer. Não é uma questão, isso não se ensina, né? É uma questão de análise gráfica e o conhecimento da variação de pressão com a altitude e com a profundidade, né? Então, vamos fazer um desenho geral aqui, ó. Se pegar um desenho geral aqui, vê bem, vamos considerar a seguinte situação. Altura positiva, né? Altura positiva, aqui o nível 0 de altura. Bom, e aqui o mar, ó. Nível do mar, né? Tá aqui o nível do mar. E aí o seguinte, o que é que a gente sabe? Quando você vai para grandes altitudes, né? Quando você vai para grandes altitudes, a pressão vai diminuindo, né? A pressão vai diminuindo. Então a pressão diminui conforme você vai subindo. E exatamente aí que geram todos os tipos de problema, né? De tudo, inclusive essa que ele falava aí, da questão dos líquidos corpóreos, né? Que iam ter problema mesmo a temperatura do corpo estando normal. Na verdade, se a pressão varia, coisas estranhas podem ocorrer. Eu posso ter gelo a 100 graus Celsius, é só modificar a pressão, aumentar a pressão em cima da barra de gelo, né? E aí eu posso ter gelo a 100 graus Celsius. Então eu tenho várias situações quando eu vou variando a pressão, né? E aqui, quanto mais alto... por que a pressão vai diminuindo? Porque a quantidade de ar diminui em cima da sua cabeça, né? O ar se torna mais rarefeito. Então a pressão vai diminuindo, certo? Então a pressão diminui, mas a altura aumenta, né? Resultado, eu vou ter um ΔH positivo, né? E vou ter uma variação de pressão negativa. Então aí está um menos o outro, né? Aí está um menos o outro, certo? O ΔH, o H cresce, então o ΔH fica positivo. Mas a variação de pressão, ela vai ser menor lá em cima. Não, beleza. Para baixo, né? Para baixo eu tenho um aumento de pressão e, consequentemente, como aqui é o meu nível, né, de altura, aqui é o meu nível de altura 0, eu vou ter valores negativos para a pressão. Para a altura, desculpa. O que vai, de novo, garantir, né, que um vai ser menos o outro, né? Então, ó, eu vou ter uma variação de pressão menos a variação de altura. Ou seja, quando a variação de pressão aumenta, porque com a profundidade aumentando, a pressão vai aumentando. Lembra da pressão absoluta, né? Pressão atmosférica mais DGH. Então, eu vou ter uma variação de pressão, né, que ela é densidade, gravidade, variação de altura, certo? Considerando que tanto para cima quanto para baixo, quando uma cresce, a outra decresce, uma menos a outra, variações positivas e negativas, eu não tenho muito o que me preocupar. Eu tenho que encontrar o gráfico que representa o negativo, né, que está trabalhado na relação, né, de uma variação positiva de H, uma variação negativa de ΔP e vice-versa, né? Tanto para cima quanto para baixo. Esse é o regimento que permite essa relação, não é verdade? Ele usa a densidade aí, ó. A densidade ele usa o μ, não gosto muito de usar o μ, mas é só para uma questão de pessoal. E aí vamos analisar o gráfico A. Vê, o gráfico A ele bota a variação de pressão menos DGH, ou seja, μGH. Ótimo. Nível do mar,
altura 0, eixo para cima. Ou seja, nós já encontramos uma relação coerente, né? Uma relação coerente, o que já gabarita a questão. Não tem muito o que se preocupar, certo? As outras você vai encontrar incoerências aqui no eixo. Ó. Vê que aqui ele nomenclatura do mesmo jeito que na letra A, porém ele inverte o eixo, né? Aqui, bom, aqui ele coloca o nível do mar, a variação positiva, que a gente viu que não é, né? A pressão, quando a altura aumenta, a pressão vai diminuindo. Quando a pressão aumenta, a altura vai para valores negativos. Não é verdade? Bom, aqui, certamente, ele tinha que botar algum tipo de absurdo. Eu nem sei o que dizer a respeito disso aqui. Veja, então o gabarito letra A, por uma simples verificação de que quando um varia, o outro varia negativamente. Tá? Então, assim, qual é a classificação dessa questão? Não tenho a menor ideia. Análise gráfica. De física não tem nada, né? Uma análise gráfica, mas sempre tem aí, dentre várias questões tão boas da prova, essa aqui ficou ali que eu me recuso a classificar, né? Gabaritando aí letra A, somente verificar que com o aumento da altitude a pressão diminui, a altura vai aumentar, o eixo positivo para cima, e com o aumento da profundidade a pressão aumenta, a delta P positivo, mas a altura indo para valores negativos, segundo o eixo. Tá ok? Muito bem, gabarito letra A 86, especialista.